Olá, paz seja convosco, amados irmãos. Bom estarmos aqui de volta para compartilharmos a palavra de Deus e podermos estar juntos nesses momentos de oração. Muito obrigada a você que nos segue. Deixa aí o seu like, o seu comentário e nos ajude compartilhando esse vídeo para que a palavra de Deus possa ser proclamada. Amém? Eu quero ler hoje Atos dos Apóstolos com você, que está aqui a partir do versículo de número 3. Diz assim: e mandou, versículo de número 3, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o colocou na prisão, entregando aos soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante deles na porta da prisão. Eis que sobreveio então o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então caíram-lhes das mãos as cadeias. Amém? Este texto em que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, ele se passa num momento muito difícil para a igreja primitiva. Aqui o texto nos mostra, que a igreja estava vivendo um momento de perseguição, um momento em que muitos estavam sendo perseguidos, presos e até mortos. Mas a Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos algo que é fundamental. A Bíblia diz que enquanto eles estavam sendo presos, perseguidos e até mortos, a igreja fazia contínua oração a Deus. E aqui está o segredo da vitória: orarmos ao Senhor. O que nós precisamos ter no nosso coração é que, diante da adversidade, diante da dificuldade, da perseguição, do que quer que nós estejamos enfrentando, a nossa arma diante de Deus é a oração. Quando nós lemos aqui, a Bíblia diz que Herodes, ele manda prender a Pedro. E ele planeja também matar a Pedro. Já havia matado Tiago e agora planeja matar a Pedro. A Bíblia diz que ele guarda Pedro na prisão. Era a última noite, quando o texto narra aqui esse acontecimento, era a última noite antes da morte de Pedro. Veja que Herodes, ele tinha tudo bem planejado, bem arquitetado. Ele tinha ali tudo bem já pronto para que acontecesse dentro daquilo que ele havia proposto. Pedro vai morrer então após essa noite. Tudo estava ali pronto. Ele se achando grande, ele se achando no controle, mas Herodes não sabia que não há grande que seja maior que o nosso Deus. É isso que o seu inimigo precisa saber, que não há grande maior do que o Deus que nós servimos. É por isso que nós temos que orar e crer. Quando lemos aqui, nós vemos que Pedro ele estava preso ali, aprisionado, e nós vemos nessa situação tantos guardas guardando a vida de Pedro, cuidando daquele momento. Para que tantos soldados? A Bíblia diz que era 4 quaternos de soldados que estavam ali guardando um prisioneiro. Para que tudo isso? Nisso nós vemos a fúria do inferno, como o inferno estava ali achando que o plano era perfeito, que não tinha como ninguém interferir, ninguém podia fazer nada. Mas a igreja estava orando. Há situações que o inimigo diz assim para nós: ninguém pode fazer nada, ninguém pode te ajudar, não há o que possa ser feito para que a situação mude. Mas se você está orando, o céu vai se manifestar a seu favor. E quando nós lemos aqui, quando a sentença do inferno estava pronta, havia uma sentença sobre a vida de Pedro, havia ali já uma sentença de morte, mas naquela noite o céu decidiu que a sentença de morte seria derrubada e o que ficaria era o testemunho que hoje nós estamos pronunciando aqui através desse vídeo. Porque se podemos falar que Pedro foi livre daquela prisão, é porque há um testemunho para ser contado. Que você que está ouvindo esse vídeo possa também ter no seu coração a convicção de que quando você ora, cairá a sentença do médico, cairá a sentença do advogado, cairá a sentença do impossível e ficará
o testemunho para a glória de Deus. Quando Pedro está ali, a Bíblia diz, sobreveio um clarão na prisão, e o anjo diz a Pedro, acorda, acorda. Toca do lado de Pedro, e Pedro então acorda, e a Bíblia diz que ele diz, levanta-te. E quando Pedro levanta, diz aqui o texto, cai então as cadeias. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós precisamos nos alegrar e nos posicionar. Porque o texto está dizendo, não está dizendo que o anjo tocou, tirou as cadeias e diz, agora levanta Pedro que nós vamos sair. Não, ele diz, tocou no lado de Pedro, acordou e diz, levanta-te. Pedro ainda preso, mas quando Pedro levanta-se, quando ele se levanta, diz, as cadeias então caíram. Tem gente esperando o dinheiro chegar para fazer negócio, para ter coragem de propor a compra. Tem gente esperando a convocação chegar para fazer a obra. Tem gente esperando o outro procurar para ele perdoar. O que Deus está te dizendo é, levanta-te, se posiciona, porque quando você levanta-te, Deus fará a obra. Que você, diante dessa situação que foi colocada, como aqui estava a situação de Pedro, diante da situação que você está enfrentando, quem sabe o médico já lhe deu a sentença, quem sabe o advogado já diz, acabou a última instância, quem sabe a situação familiar parece difícil demais por se resolver, quem sabe as suas emoções estão demasiadamente machucadas para você conseguir se levantar, mas o texto está dizendo, levanta-te, porque quando você se levanta, as cadeias vão cair. Há um Deus que derruba cadeias. Há um Deus que, através da oração, ele derruba prisões. Há um Deus que te tira desse emaranhado de dor que você está vivendo. Há um Deus que pode mudar a sua situação. E nós estamos aqui para um momento de oração. E quando nós oramos, nós cremos que o céu se manifesta. Aqui, o céu se manifestou. Deus, ele olha para aquela igreja que estava orando e Deus então diz, preciso descer naquela cadeia, preciso enviar a resposta para aquela igreja que está orando. Quando você está orando, Deus está do céu e ele vai manifestar uma maneira de enviar uma resposta para você. Quando você está orando, Deus envia um anjo para trazer a resposta. Deus manifesta a sua glória. Deus faz o que ele tem que fazer para que você possa ser respondido na sua oração. Basta que você permaneça. A Bíblia diz, continuamente a igreja orava. Não é orar e esquecer, é orar continuamente. Se está difícil com o seu filho, ore continuamente. Se está difícil a sua situação financeira, ore continuamente. Se está difícil o seu casamento, ore continuamente, porque Deus é um Deus que responde às nossas orações. Amém? Vamos orar nesta hora. Coloque diante de Deus. Se você puder fechar os seus olhos, feche. Se você não puder, se você conecte nessa oração, aonde quer que você esteja, que você possa ser abençoado no nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu oro junto agora com este que está me ouvindo através desse vídeo, seja em qualquer lugar desta nação, aonde chegar a voz da minha oração, que chegue também a presença do Senhor. Que chegue a resposta, Senhor. Que chegue o toque que essa pessoa precisa. Quem sabe, meu Deus, ela precisa ser tocada como Pedro foi naquele dia. Pedro foi tocado naquela prisão e levantou-se e as cadeias caíram. Que o Senhor possa tocar nessa vida hoje para que ela tenha força para se levantar. E levantando-se caiam as cadeias. Seja em qual área da vida ela esteja vivendo essa situação de prisão. Quem sabe, meu Deus, é na situação, ó Pai, da sua empresa. Quem sabe, ó Deus, é uma prisão financeira tão grande que ela não sabe como resolver. Mas o Senhor é Deus que desata qualquer nó. Que o Senhor nesta hora possa visitar essa pessoa. Que o Senhor possa visitar este homem, esta mulher, que o Senhor possa visitar, Senhor, esta mãe ou este pai, possa visitar essa pessoa que está em desespero, quem sabe presa nas suas emoções, sem saber como tomar uma decisão, que hoje o Senhor resplandeça a luz e traga entendimento, e traga, Deus, uma nova visão, e traga renovo, e traga, Deus, força para que ela possa se levantar como Pedro se levantou, e o Senhor derrubou, quebrou as cadeias, que o Senhor possa livrar também essa
essa pessoa, trazendo livramento, trazendo liberdade, como o Senhor trouxe a Pedro. E que ao invés da sentença desse médico, fique, ó Deus, o testemunho para a tua glória. Ao invés da sentença, meu Deus, desse advogado, fique, meu Deus querido, a resposta da vitória do Senhor. Nós oramos e abençoamos essa vida em nome de Jesus, para que ela possa testificar, como hoje nós estamos aqui testificando o milagre que aconteceu através da oração dessa igreja. Nós oramos e assim abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo momento de oração. Amém?